Vamos falar um pouco agora então sobre a legislação, o que a NR11 nos diz. É ela que fala sobre equipamentos que fazem o transporte, a movimentação de materiais, sejam aí com empilhadeiras, pontes rolantes, MUNCs, dentre outros. Então ela nos diz, no seu item 11.1.3, que os equipamentos utilizados na movimentação de materiais, tais como guindastes, guinchos, serão calculados e construídos de maneira que ofereçam as necessárias garantias de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho. Então, importante, é um item que vem nos dizer, vem nos mostrar que esses equipamentos que fazem essa movimentação e esse transporte de materiais precisam ter as devidas resistências, ter as suas capacidades testadas previamente e também sinalizadas no equipamento, e que esses equipamentos precisam ser mantidos em condições de segurança. Então aqui a gente está falando da responsabilidade de duas pessoas, ou digamos melhor, da responsabilidade do fabricante do equipamento e também da responsabilidade do empregador, da empresa. Por quê? Responsabilidade do fabricante. A norma que está dizendo aqui que esse equipamento precisa ter as suas capacidades testadas, as suas capacidades sinalizadas, e que o equipamento precisa ser resistente para a atividade que ele vai realizar. Quem vai me dizer isso? O fabricante do equipamento. Então, através do manual do equipamento, através da entrega técnica que a empresa, que o fabricante faz para a empresa contratante, ele precisa demonstrar, ele precisa dizer quais são as especificações técnicas daquele equipamento. E é através disso que a empresa contratante, ou a empresa que adquiriu o equipamento, vai conseguir fazer as suas atividades com segurança. Então, a responsabilidade do fabricante é entregar um equipamento resistente, um equipamento adequado para a finalidade que ele se destina. Então, ele precisa entregar esse equipamento e fornecer esse manual, fornecer todo o conhecimento necessário para que esse equipamento seja eficiente, para que esse equipamento seja eficaz. Então, é de extrema importância que esse equipamento passe pelos testes que comprovem a sua eficiência. Por outro lado, a gente vai ter também a responsabilidade da empresa, do empregador, porque ele é que precisa dar as condições de segurança para que o operador tenha um bom equipamento. Então, as manutenções preventivas e corretivas são de responsabilidades do empregador. O treinamento que eu preciso fornecer para o meu operador é responsabilidade do empregador. As condições dos equipamentos e também dos acessórios utilizados no equipamento são de responsabilidade do empregador. Os procedimentos relacionados à segurança do trabalho na operação, que precisam ser seguidos pelo operador, são de responsabilidade do empregador. Ele precisa verificar o que a norma regulamentadora 11 pede e aplicar isso no dia a dia, dar as ferramentas necessárias para que o operador cumpra com esses procedimentos.
Então, checklist, inspeção, fazer a sinalização do local. Mas para que isso aconteça, a empresa precisa fornecer as condições para o trabalhador. Então, ela tem que exigir o uso, cobrar o uso, mas precisa dar as condições. Então, não tem como eu cobrar que o operador faça o checklist se eu não fornecer o checklist para ele. Não tem como eu cobrar que o operador coloque cone, coloque faixa, fita de sinalização, se eu não fornecer para ele. E aí, a empresa é responsável pelas condições dos equipamentos, dos acessórios. Eu não posso cobrar o operador que ele está utilizando ali uma cinta rasgada, uma cinta danificada, um cabo de aço danificado, se eu não providenciei a troca, se eu não dei ferramenta para que ele fizesse essa inspeção e constatasse a necessidade dessa troca. Então, nesse item a gente está falando das responsabilidades do fabricante, que tem que fornecer um equipamento eficiente, resistente para a finalidade que ele se destina, especificar a sua capacidade. E aí a gente está falando também das responsabilidades do empregador, da empresa, que precisam fornecer as ferramentas necessárias para que o operador tenha a condição de segurança para operar o equipamento. E aí, óbvio, a gente vai ter também a responsabilidade do operador, que é cumprir com esses procedimentos, que é cumprir com esse passo a passo, com as regras, fazer com que essa operação seja segura através das condições que o contratante, que o empregador, que o fabricante precisam fornecer também. Então, é uma conjunção de fatores, são diversos itens, diversos componentes que vão ter as suas responsabilidades lá com o fabricante, lá com o empregador, mas que também passam muito aí pelo operador. É o operador que é a linha de frente, é ele que vai fazer a ação, é ele que opera o equipamento. Então ele precisa checar se o empregador deu as condições de segurança, checar se o fabricante lá forneceu um equipamento resistente, eficiente. Então é um cuidando do outro. É o fabricante que precisa fornecer esse equipamento eficiente, resistente, com a carga adequada, capacidade adequada. O empregador que precisa verificar se esse equipamento é o adequado e fornecer as condições de segurança. E aí chega para o operador que vai verificar as condições de segurança deste equipamento e dos seus acessórios. Então é um cuidando do outro. Quando a gente fala de segurança do trabalho, em alguns aspectos, em algumas características, a gente precisa realmente ser redundante. É como o painel de avião, né? Tem vários reloginhos ali, vários comandos que um cuida do outro. Assim, na segurança do trabalho também. É um cuidando do outro para que a gente atinja o nosso objetivo, que é voltar para casa todos os dias. Então, nesse item fala para a gente das responsabilidades do fabricante do equipamento e também do empregador. Eles precisam fornecer as condições de segurança para que o nosso operador que está lá na ponta, que está lá na linha de frente, consiga fazer essa operação com segurança. Lembrando que esse operador também tem as suas responsabilidades. Ele precisa fazer essa checagem, fazer essa inspeção, fazer o checklist para garantir que esses itens, esses componentes vão funcionar. Então é um trabalho que caminha lado a lado, onde todos precisam fazer a sua parte para que a gente chegue lá na linha de chegada com segurança. Outro item importante também é que deverá ser dada uma atenção especial
aos cabos de aço, cordas, correntes, roldanas e ganchos, que deverão ser inspecionados permanentemente, substituindo as partes defeituosas. Então também a gente precisa tomar um cuidado muito grande com os acessórios que a gente vai utilizar na operação. Então, com o cabo de aço, correntes, roldanas, ganchos, enfim, cintas, são todos acessórios que a gente utiliza no momento da operação para fazer essa movimentação. E aí eu preciso cuidar, eu preciso verificar constantemente estes acessórios. De quanto em quanto tempo eu preciso verificar? Todos os dias. Quando eu for fazer o meu checklist, eu vou fazer o checklist do equipamento, mas também dos acessórios que eu vou utilizar. Então eu tenho o equipamento, eu tenho o Munk, que vai estar ali com a sua lança, que tem o seu gancho ali, mas para fazer esse transporte, essa movimentação, eu preciso ter um acessório ou alguns acessórios para fazer essa ligação entre o Munk, entre o equipamento e a carga que eu vou transportar. Então, normalmente a gente utiliza ali manilhas, ganchos, cabo de aço, cintas, correntes, que a gente precisa fazer essa verificação. Eu preciso cuidar desse equipamento, eu preciso garantir que ele tenha as condições de segurança. Eu preciso avaliar se aquele acessório que eu vou utilizar, ele é adequado para a carga que eu vou transportar. Se ele é resistente àquela carga, verificar a sua capacidade. Então, preciso saber a capacidade do meu Munk, do meu equipamento, o peso da carga que eu vou movimentar, que eu vou transportar e também a capacidade do acessório que eu estou utilizando. Porque eu preciso verificar se essa cinta, se esse cabo de aço, se essa corrente vai aguentar, se não vai estourar, se não vai arrebentar. Então eu preciso cuidar. E esses acessórios, quando danificados, precisam ser substituídos. Então eu preciso fazer essa verificação antes de iniciar a atividade. Não adianta nada, eu estou com a minha carga içada lá 10, 15 metros de altura e aí eu verifico, nossa, parece que o cabo de aço lá está soltando, parece que a cinta vai romper, já estou correndo risco. Então tem que ser antes de iniciar a atividade. Toda vez verificar, constantemente, não é de vez em quando, não é uma vez por mês, não é cada 6 meses, uma vez por ano, é constante. Todos os dias eu preciso verificar. Vou utilizar uma cinta, vou utilizar um cabo de aço, uma manilha, um gancho, eu preciso verificar as condições desses acessórios. A gente vai falar deles um pouco mais para frente, para garantir a minha segurança. Então, a gente está no início ainda aqui do treinamento. Olha o tanto de coisa que a gente está falando que precisa verificar. A gente já falou que eu preciso fazer a autoavaliação. O operador precisa se autoavaliar, ver se tem condições físicas e emocionais para assumir a operação do equipamento. A gente já falou que eu preciso fazer o checklist do equipamento, então do veículo, do caminhão e também do Munk, do equipamento. E agora a gente está falando que eu preciso fazer a inspeção dos acessórios que eu vou utilizar para fazer essa movimentação. Então também é um item que a gente precisa avaliar. Eu preciso fechar esse ciclo. Eu preciso ter certeza que tudo que está envolvido na operação tenha as condições de segurança. Então não posso esquecer também desses acessórios. Fazer essa inspeção e sempre que necessário a troca. Não posso esperar o negócio estar lá arrebentando de vez para trocar. Esses acessórios têm a sua vida útil,
né, tem o seu período que podem ser utilizados. Claro, se a gente cuidar desses acessórios, armazenar de maneira adequada, sempre estar limpando, cuidando, ele vai ter a sua vida útil prolongada. Mas não deixa de ser importante sempre fazer essas inspeções toda vez que for utilizar o equipamento e, quando necessário, fazer a troca. Então, antes do equipamento se deteriorar, antes de estar rasgado, descosturado, a gente precisa fazer essa substituição. Só utilizar esses acessórios se tiverem as devidas condições de segurança, para que a gente não tenha nenhum tipo de surpresa negativa durante a operação. Outro item importante aí que a NR11 nos traz é mais um ponto aí de atenção para a gente, é que em todo equipamento será identificado, indicado em lugar visível a carga máxima de trabalho permitida. Então, lá no meu equipamento, lá no meu Munk, eu preciso ter essa informação. Qual é a carga máxima que eu posso movimentar, que eu posso transportar com aquele equipamento. E também nos diz que nesses equipamentos de transporte com força motriz própria, ou seja, Munk, pá carregadeira, empilhadeira, o operador deverá receber treinamento específico dado pela empresa que o habilitará nessa função. Então aqui duas informações muito importantes também. Primeiro, a questão da capacidade do equipamento. Então, lá no meu Munk precisa ter essa identificação, essa sinalização. Vai ter uma plaquinha ali indicando qual é a capacidade máxima do equipamento. E aí a gente precisa ter atenção. Eu não posso confiar plenamente nessa capacidade. Por quê? Tiago, mas está marcando lá que o equipamento a capacidade dele é para 10 toneladas. Eu não posso movimentar até 10? Depende, né? A gente precisa verificar e vai ter lá no equipamento também essa plaquinha. A gente já vai ver ela aqui no slide já, que a altura que eu faço essa movimentação, o ângulo que eu faço essa movimentação pode afetar a capacidade do meu equipamento. A maneira que eu faço, que eu utilizo o acessório de içamento, tudo isso pode diminuir a capacidade do meu equipamento. Então, eu não posso confiar plenamente nisso. O tipo de carga, a altura que eu vou movimentar, o ângulo dessa movimentação podem causar uma perda de capacidade do meu equipamento. Então, se era de 10, se é de 5, se é de 2 toneladas, isso pode ocasionar uma perda. Então, a gente precisa estar sempre atento. Então, eu vou buscar essa informação que vai estar lá no meu equipamento, vai ter uma plaquinha, mas que consta lá no manual também, que a gente já falou aqui sobre ele. Então, eu preciso ter esse manual no equipamento, eu preciso ter ele disponível, porque é lá no manual que também vai ter essa informação. Capacidade máxima do equipamento e também essa perda residual que o equipamento tem de capacidade, dependendo do tipo de movimentação que a gente faz. A altura que eu estou trabalhando, o ângulo que eu estou fazendo essa movimentação. Então, isso vai influenciar também para que o equipamento tenha uma perda. E aí, o outro item extremamente importante aqui que a norma nos traz é que em qualquer equipamento com força motriz própria, então os equipamentos que a NR11 abrange, que é empilhadeira, ponte rolante, pá carregadeira, trator, propriamente o Munk, que é o tema do nosso treinamento, a empresa precisa
fornecer um treinamento específico para o trabalhador, para o operador, habilitando ele nessa função. Então, aquilo que a gente tinha falado também lá no início do treinamento. A empresa que te contrata, ela precisa te fornecer esse treinamento, essa reciclagem, que aí vai ser específico com a atividade que você vai realizar, com o equipamento que você vai trabalhar, com as condições que você vai ter aí no seu local de trabalho. E é através dessa reciclagem, desse treinamento, que você estará habilitado, que você estará autorizado a operar o equipamento. Então, o treinamento que você fez, que você faz de formação de operador de Munch, como eu disse, ele é válido para o resto da sua vida. Porém, para que você possa operar esse equipamento na empresa, essa empresa que te contratou ou que te mudou de função, precisa te dar um treinamento específico para te habilitar, para autorizar que você opere esse equipamento, seja ele qual for, pilhadeira, ponte rolante, pá carregadeira e o Munch, que é o tema do nosso treinamento. Você precisa ter essa capacitação, precisa passar por essa reciclagem, que é o que vai te fornecer essa autorização para poder operar o equipamento. Então eu preciso fazer essa reciclagem, eu preciso ter esse treinamento. Ah, Thiago, mas eu já tenho a formação, por que eu preciso fazer de novo essa reciclagem? Porque, como a gente disse, na formação a gente faz um conteúdo básico. Normalmente lá vai ter a parte prática também, que a gente vai treinar num tipo de Munch. Porém, a gente vai encontrar diversos tipos, modelos de equipamento e também condições de trabalho. Você pode entrar numa empresa que é construção civil, então vai ser um tipo de movimentação, um tipo de carga. Você pode entrar numa empresa que vai ser uma indústria, então é outro tipo de movimentação, outro tipo de carga, outro tipo de piso. Então isso influencia. Eu vou estar trabalhando com obra civil em rodovia, é outro tipo. Então você precisa ter um treinamento específico para a área que você vai atuar, que você vai trabalhar, com as condições daquele equipamento, daquela via, daquele tipo de operação. Por isso a necessidade e a obrigação que a norma nos pede que seja feita essa reciclagem. Eu somente libero um operador na minha empresa quando ele foi treinado, quando ele passou por essa reciclagem. E aí sim ele vai estar habilitado, ele vai ter autorização para operar aquele equipamento. Fora isso, não pode. Para conduzir, então, o Munch, o motorista deve estar habilitado na categoria C, D ou E, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, no seu artigo 143. Então, por se tratar de um veículo, eu tenho o Munch, ele faz parte de um veículo, de um caminhão. Então, a nossa legislação de trânsito pede que esse motorista / operador ele esteja habilitado em uma dessas três categorias, categoria C, D ou E. Por quê? Categoria A e B é de motocicleta, categoria A, e a categoria B é de veículo de passeio, veículo leve, são os carros comuns, tradicionais. A partir da categoria C até a categoria E, então são os veículos aí maiores, de maior capacidade, de transporte de passageiros, carretas, enfim, são específicos para veículos maiores, para outras situações. E o operador de Munch ele precisa ser habilitado, porque é ele que vai movimentar, que vai conduzir este caminhão onde o Munch está acoplado. Então ele precisa estar
certificado, ele precisa estar habilitado conforme o Código de Trânsito Brasileiro, nessas 3 categorias, C, D ou E. Categoria C, então é um condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cuja o peso bruto exceda, ou seja, ultrapasse a 3.500 kg. Na categoria D, é o condutor de veículo motorizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, sem contar o lugar do motorista. E a categoria E é o condutor de combinação de veículos, em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja a lotação exceda 8 lugares ou ainda seja enquadrado na categoria trailer. Então, para que eu possa operar o equipamento e também conduzi-lo, porque o Munk ele está acoplado, né, em um caminhão, eu preciso estar de acordo também com a legislação de trânsito, com o Código de Trânsito Brasileiro. E aí eu preciso me enquadrar em uma dessas 3 categorias, C, D ou E. Houveram algumas alterações recentes na legislação de trânsito, então é importante que a gente sempre esteja atualizado. É por isso que lá também no início do treinamento a gente disse que um dos itens, né, que o operador precisa conhecer, precisa estar atento, é também a legislação de trânsito. Então, a gente falou que é importante saber operar, mas também conhecer as leis de trânsito, conhecer um pouquinho sobre meio ambiente, ergonomia e segurança do trabalho. Então, esse operador, ele precisa estar habilitado conforme as categorias C, D ou E, e aí ele precisa cumprir com os procedimentos de segurança, ou seja, cumprir com as leis de trânsito durante a condução do veículo, seja essa condução interna, dentro da empresa, dentro de uma obra, mas também nas vias públicas, porque muitas das vezes isso vai acontecer. Então, ele precisa estar atento às normas, às leis de trânsito, como se estivesse aí com o seu veículo de passeio, enfim, qualquer tipo de veículo. Muitas das vezes as operações, os deslocamentos vão acontecer em vias públicas. E aí a gente precisa seguir essas leis. Então, tomar alguns cuidados com questão de habilitação. Então, você precisa ter essa habilitação de categoria C, D ou E, precisa estar verificando sempre a validade dessa sua habilitação, precisa verificar a velocidade na via que você está conduzindo o seu veículo, precisa verificar as condições desse veículo, das manutenções, se estão em dia, se está tudo em ordem. E se você vai fazer essa operação em via pública, você precisa também sinalizar, delimitar o local. Em alguns casos específicos vai precisar de autorização para fazer essa atividade, uma autorização do órgão de trânsito, da prefeitura da sua cidade, enfim, precisa tomar alguns cuidados. Não é simplesmente parar o caminhão, estacionar o caminhão e iniciar a atividade. Às vezes a gente tem a falsa sensação de segurança. Eu estacionei o caminhão, liguei o pisca-alerta, está tudo certo. Não é tão simples assim. Por mais que é um equipamento grande, robusto,
teoricamente fácil de ser visualizado, vira e mexe, a gente vê acidente, porque faltou sinalização. Então, é importante, não só ligar o pisca-alerta, mas eu preciso colocar ali cone, preciso colocar faixa, uma sinalização ampla, extensa. Dependendo do tipo de operação, o local onde eu vou estar fazendo essa operação, eu preciso do apoio de agentes de trânsito, eu vou precisar de uma autorização para fazer essa atividade. E aí eu não posso, outra dica importante também, esquecer do pedestre. Às vezes eu estacionei meu caminhão ali, coloquei cone, faixa, fechei tudo bonitinho. O caminhão está todo sinalizado certinho, mas aí o pedestre não tem por onde passar. Ou ele vai ter que passar dentro ali do local onde você está operando, o que não pode, ou vai ter que passar no meio da rua, onde ele vai estar exposto aí também a acidente, a atropelamento. Então eu preciso dar essa condição. Eu vou sinalizar todo o meu caminhão com cone, com fita, mas eu preciso fazer um corredor ali também para que esse pedestre tenha essa opção. Então, não é simplesmente operar o equipamento. Mais uma vez, eu preciso estar de acordo com a legislação de trânsito, ter a minha habilitação na categoria adequada e cumprir com as leis de trânsito, principalmente quando a gente estiver falando aí de vias públicas. Então eu preciso cuidar para que eu ofereça as condições de segurança necessárias. Como a gente falou lá no início, o operador ele é responsável pela sua segurança, pela segurança das demais pessoas e também dos bens materiais, dos outros equipamentos, dos outros veículos, enfim. Então precisa ter uma visão mais ampla. Então não é simplesmente chegar no local, ligar o pisca-alerta e vamos trabalhar. E isso também quando a gente está dentro da empresa. Então eu vou fazer alguma movimentação ali dentro da empresa, mesma coisa, eu preciso sinalizar, delimitar a área, eu preciso dar condição de segurança para quem está próximo, eu preciso ter alguma outra opção para que os trabalhadores transitem, que às vezes o trabalhador vai precisar ir de um setor para outro, vai precisar ir no refeitório, enfim, vai ter esse trânsito de pessoas também dentro da empresa, de pessoas e também de outros veículos, de outras máquinas, equipamentos. Então eu preciso cuidar para que essas condições de segurança não sejam esquecidas, não sejam burladas. É responsabilidade do operador, seja dentro da empresa ou seja em via pública, nas ruas, nas rodovias. A gente precisa seguir todos os procedimentos para não ser surpreendido, para que a gente não tenha então uma surpresa desagradável, para que a gente não tenha o acidente. Então eu preciso cuidar do todo e faz parte desse todo a legislação de trânsito. Então, categoria adequada e cumprir com todas as leis de trânsito. Ah, Thiago, vai ter que falar aqui no treinamento de todas as leis de trânsito? Não, a gente está falando que existem as leis de trânsito, que você precisa seguir ter essa categoria na sua habilitação. Como é que eu sei então? Lá no curso que você fez, teórico e prático, para conseguir a sua habilitação. É lá que eles vão passar todos os conceitos, toda a lei de trânsito que você precisa conhecer. Então, quando você fez lá a provinha, fez a parte teórica e prática do treinamento para conseguir a sua habilitação e depois nas reciclagens também você vai receber essa informação. Então, é importante que você siga rigorosamente as leis de trânsito para que evite o acidente de trânsito, também o acidente de trabalho.